E aí, galerinha do canal Fúria Nerd, sejam muito bem-vindos ao vídeo de hoje, o primeiro vídeo do canal falando sobre a falta de criatividade nos jogos. Esse canal aqui, primeiramente, ele vai falar sobre diversos temas da cultura nerd, mas focando principalmente no mundo dos games. Bom, hoje a gente vai falar aqui, a gente vai comentar sobre como tá a falta de criatividade no mundo dos jogos de modo geral, tanto com o consumo das pessoas, quanto também a criatividade de produzir jogos das empresas, principalmente. Bom, vamos nessa. A sensação de que muitos jogos parecem seguir um padrão similar nos últimos anos vem crescendo cada vez mais. Por quê? As empresas, elas têm uma estratégia para fazer jogos com o mínimo de probabilidade de erro, o mínimo de probabilidade de fracasso possível. Ou seja, as empresas elas estão optando por uma segurança a mais na hora de fazer seus jogos para que eles deem certo, do que serem mais criativas. Isso, por um lado, é bom para a empresa caso o jogo vá no seguro. Se a empresa ela fizer seu jogo ir no caminho seguro da indústria, ela tem muito menos chance de dar errado. Porém, aquele jogo tem muito menos chance de dar errado. Porém, a criatividade ela te possibilita ter um sucesso estrondoso. Os maiores jogos que temos na história foram os maiores jogos da história porque eles foram criados com criatividade, com ousadia, com estilo próprio, com uma marca registrada própria, uma assinatura. Ou seja, da mesma forma como é benéfico no sentido comercial, também é maléfico para a variação desses jogos. E também dificulta das empresas fazerem algo excepcional, algo que simplesmente vai fazer com que os jogadores tenham aquela gama, aquela vontade de querer jogar um jogo de verdade. Por exemplo, algumas pessoas criticam a franquia GTA, falando que é simplesmente um jogo de ladrão. Mas isso é uma completa mentira, uma falácia. O GTA, ele te possibilita ter a liberdade que o mundo real não te dá. É simplesmente genial. É um tipo de forma de fazer um jogo genial. Muitas empresas, por exemplo, é uma coisa que parece ser simples, mas muitas empresas não fazem. Porém é genial porque você brinca com a parte sensível do ser humano de querer ser livre a qualquer custo, de querer fazer qualquer coisa que ele quiser a todo momento. E em GTA você é capaz de fazer praticamente tudo o que quiser. Bom, também temos que levar em conta que os jogos hoje em dia, eles estão dessa forma, todos com o mesmo estilo, pois muitas vezes os desenvolvedores em si, eles escolhem um nicho que está saturado. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, que é os jogos de crafting, os jogos de loot. Esses tipos de jogos já estão muito saturados. Eu vou dar também outro exemplo, franquia Far Cry. Franquia Far Cry ninguém aguenta mais. Desde o primeiro jogo até o sexto jogo é tudo igual. Você tem elementos diferentes, você tem narrativas diferentes, você tem até alguns jogos ali, porque a maioria deles é bem parecido até nos gráficos, mas a maioria dos jogos ali tem uma certa diferença nos gráficos, porém é literalmente o mesmo feijão com arroz. E por mim, não vejo problema em você repetir mecânicas, porém os jogos Far Cry, eles estão simplesmente a mesma coisa. É como se eu pegasse um Ctrl+C, Ctrl+V. Bom,
ele não é só esse exemplo que existe. Por exemplo, o FIFA. FIFA é literalmente a mesma coisa desde, sei lá, 5 anos atrás, sabe? Então, literalmente, pra mim, na minha opinião, quem compra o jogo FIFA hoje em dia é doido, porque é literalmente a mesma coisa há 5 anos atrás. Bom, a falta de criatividade nos jogos também está marcada por conta da nossa falta de riqueza cultural. Principalmente nos Estados Unidos isso está acontecendo bastante. A cultura de lá ela está sendo completamente saqueada das mentes das pessoas. Consequentemente, elas não têm uma criatividade muito grande. Elas não têm um acervo cultural bom o suficiente para serem produtivas nesse meio criativo dos jogos. Por exemplo, até mesmo os jogos que parecem ser originais, eles são, de certa forma, nichados, uma cópia de algo. Por exemplo, a falta de criatividade nos jogos, que eu estou querendo dizer, é quando as empresas e as pessoas gostam da mesma coisa. A empresa, por exemplo, quando ela quer criar simplesmente aquele feijão com arroz porque dá certo. Isso está acontecendo bastante nos filmes, por exemplo, no universo Marvel, onde os filmes eles são aquele feijão com arroz, mas as pessoas estão se enchendo disso, principalmente também por conta de algumas posturas que a Disney está tomando, mas isso não vem ao caso agora. Eu estou focando aqui no feijão com arroz, é isso que eu quero dizer, naquilo que você quer repetir porque dá certo, ou porque deu certo. Mas então tá certo, isso não tá certo de se fazer. A criatividade vai ficar cada vez mais escassa, a produtividade dos jogos vai aumentar, mas a qualidade vai diminuir. As pessoas também, as pessoas são um grande causador disso. E quantas pessoas continuarem comprando essa porcaria, comprando jogos que simplesmente são a mesma coisa, isso não vai mudar. As empresas não vão criar vergonha na cara, não vão querer simplesmente abrir mão daquilo que elas estão acostumadas há anos por conta das próprias pessoas que adquirem esse tipo de produto por simplesmente por qualidade, sabe? Se o negócio não tem qualidade e tá vendendo do mesmo jeito, só eu fazer mais e mais, quanto mais melhor. Essa é a mente de uma empresa e eu não vejo mal nisso, a empresa tem que lucrar mesmo, porém a empresa deveria também ver a qualidade, mas isso vai depender dos consumidores. Então você que está vendo esse vídeo agora, isso é um aviso. Quando você vê que um jogo é nichado, quando você vê que um jogo é aquele pão com café com leite repetitivo, entendeu? Eu tô dando esses termos pra... Acho que tá dando pra entender, né? Enfim, eu gosto de usar esses termos, mas enfim, quando você vê esse tipo de jogo, não compre. Eu sei, você pode até gostar. Por exemplo, a franquia Assassin's Creed tem bastante fãs. Far Cry tem fãs também. Então, mas, cara, se você vê que aquilo ali não inovou em nada, tá a mesma balela de sempre, então simplesmente você não compra, não adquire isso. A gente tem que desacostumar as empresas de fazerem jogos porcos, jogos ruins, jogos que são simplesmente uma cópia barata uns dos outros. Enquanto a gente não fizer isso, vai continuar existindo Assassin's Creed por aí, Far Cry, deixa eu pegar outros aqui. Em mente aqui, na minha mente veio esses por enquanto, ok? Devil May Cry, porém Devil May Cry eu acho que não se encaixa porque Devil May Cry, por exemplo, eu vou dar um bom exemplo aqui, Devil May Cry. Devil May Cry é uma franquia que se repete, até a mecânica e etc. Mas ela melhora a história, melhora gráfico, melhora a jogabilidade. Ou seja, tem melhorias, entendeu? Eles não caem na mesmice. Pelo menos até o momento. Pra mim o Devil May Cry 5 ele foi ótimo, ok? Tem pessoas que não gostaram, tem pessoas que gostaram.
Eu fui uma das pessoas que gostei, ok? Eu também não sou um grande entendedor de Devil May Cry, porém, eu já joguei alguns Devil May Cry e eu sei que o 5 ele foi bom. Eu sei que ele foi bom sim, foi um bom jogo, ele não é um jogo excepcional, mas é um jogo bom. Por quê? Porque ele não ficou na mesmice, eles tentaram revolucionar ali uma franquia que já estava repetitiva também. Ou seja, eles não caíram na mesma, ao contrário dessas outras que eu citei. Então, senhores, moral da história do vídeo de hoje é o seguinte: cuidado com o que forem consumir. A gente não deve alimentar o mal com as nossas ações, porque senão a gente é que paga depois, ok? Então, se você gostou do vídeo, dê o seu like, compartilha, se inscreve no canal. Eu tô começando agora e a gente vai falar sobre muitas coisas aqui ainda, algumas críticas construtivas, outros vídeos de análise e eu aposto que vocês vão gostar bastante. Sejam bem-vindos ao mundo do Fúria Nerd.